Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. E hoje eu estou muito feliz que a gente vai começar uma nova série falando sobre mitologia grega e a gente vai falar dos deuses do Olimpo. A gente já tem aí a série toda falando dos trabalhos de Hércules, né? E agora eu peço para vocês me acompanharem nessa nova saga aqui, falando dos deuses do Olimpo, certo? A gente vai ver um por um pouco das histórias, algumas pinturas relacionadas aí a cada uma dessas histórias, enfim, tem bastante material. São 12 deuses, ou seja, a gente tem bastante chão pela frente. E na verdade eu vou falar até de mais deuses, porque essa lista de 12 deuses do Olimpo, ela não é fechadinha não, sabe? Tem umas listas que colocam um, depois outros tira, troca e tal. A gente sabe que são 12. Até porque 12 é um número muito sugestivo, né? 12 são os meses do ano, 12 os apóstolos de Cristo, 12 os cavaleiros da Tábua Redonda e 12 também os deuses do Olimpo, ok? Mas, antes de começar a falar de cada um dos deuses, né? Como bom professor, o que eu quero fazer com vocês? Explicar um pouquinho o que é esse Olimpo, né? E o que são esses deuses? Por que eles estão lá? Qual é o símbolo que eles têm, né? De onde é que eles surgiram? E a gente começa aqui já nessa imagem falando do Olimpo. Olimpo é essa montanha aí que vocês estão vendo, certo? Segundo eles, é nessa parte aí nebulosa que existe em cima, onde fica o Olimpo, onde os deuses moram. Então, Olimpo é o nome de uma montanha, ok? E isso é interessante porque é uma sacralização do espaço. Né? Se você for lá na Via Crucis, em Jerusalém, você tem a sacralização do espaço. Né? Cada local que Cristo passou é sacralizado. Quando você entra na Mesopotâmia, você também tem seus lugares sagrados. A Bíblia é repleta de lugares sagrados. E dentro da tradição grega, o Monte Olimpo, que é esse aí que eu estou mostrando para vocês, ele também é um local sagrado. É a sacralização do espaço, que é o que você faz quando você constrói uma catedral, uma igreja, um templo, para poder fazer um culto à divindade, certo? Vamos ver um pouquinho, eu quero começar do início falando da geração de deuses, né, das dinastias divinas da mitologia grega. Por quê? Se a gente for lá ver o Campbell, né, em diversos momentos, diversos estudiosos, não só o Campbell, ele vai falar que os mitos, eles falam da manifestação do espírito para a matéria. Então é assim, as coisas começam lá no uno, começam lá no metafísico, no desconhecido, na grande causa, no movimento sem causa, no motor imóvel do... Enfim, o nome que você quiser dar. Começa lá. E vai se manifestando de uma forma cada vez mais densa e organizada, até chegar no ser humano, que é a parte que nos interessa da mitologia, né? Então, o que nos interessa no sentido de que é acessível, certo? As outras nos interessam muito, mas são difíceis, mais difíceis de acessar. E são o quê? As histórias que falam do início do cosmos, que falam que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, é onde você tem um início altamente metafísico que a partir dali vai começar a construir o cosmos. Aí depois que você começa a construir o cosmos, você tem uma série de divindades, de seres, de monstros, que são essas primeiras formas que estão acontecendo ali no universo. Depois elas se organizam e geram outra dinastia divina, um pouco mais organizada, até chegar, né, para os deuses que cuidam das coisas humanas, que no caso da Grécia são os deuses do Olimpo. Então eles não são a primeira geração de deuses. E também dependendo da mitologia que você está vendo, né, da tradição, são mais dinastias, são 3, são 4, são 5, são 2, enfim, aí depende da adaptação de cada região, de cada civilização. Aqui eu vou falar da grega e falar como é que eles veem essa escadinha de manifestação através de deuses, né, de símbolos representando essas energias, esses movimentos do universo, até chegar nos deuses do Olimpo, que são os deuses que cuidam das coisas relativas aos seres humanos, ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um quadrinho, vou deixar ele aqui só para a gente ter a referência, até porque muitas vezes a gente não conhece os nomes, né? Então vamos lá, a gente tem 4 eras, e dessas 4 eras são 3 dinastias, né? Cada dinastia é a dinastia de um casal divino. Então a primeira era aqui a gente chama da Era do Caos.
Aí você vai lá, Renata, você falou que é casal, mas aqui só tem um. E é só um mesmo. Por quê? Porque ele é o grande início, né? Esse motor imóvel, esse uno, essa coisa metafísica, onde vai começar. Então, no início, qual é a primeira era? É a era do caos. E caos, gente, a gente tem que tomar muito cuidado pelo seguinte, caos mesmo, do jeito que a gente fala, que é um negócio bagunçado, caótico, sem pé nem cabeça, isso é o meu armário aqui em casa, certo? Esse é o caos que você está falando. Esse caos aqui não é isso. Esse caos aqui, ele está falando de um momento onde tudo é potência, onde tudo é possível, onde tudo pode vir a ser. É que nem uma pessoa que está começando um projeto, que vai começar um empreendimento, tudo pode acontecer. Ela pode tomar várias decisões, ela pode ir para várias áreas, né? Então todas as possibilidades estão ali dentro do caos. Aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar a Theos, que é a inteligência, né? No caso do mito aqui, a inteligência divina. Ela pega a inteligência e aplica no caos. E ela fala, não, de todas essas opções que eu tenho, eu escolho essa aqui. E aí eu começo a dar forma para as coisas. Eu falo, não, eu vou atuar nos cursos online, eu vou ter um canal do YouTube, é isso que eu vou fazer. Eu não vou vender sapato, eu não vou vender coco, eu vou fazer essa coisa aqui do online. Pronto, eu delimitei, eu não vou ser presidente da república, eu não vou, não, o que você vai ser? Eu vou trabalhar aqui. Então eu restringi e organizei as ideias, agora eu tenho o início do cosmos. Então da era do caos vem o surgimento do cosmos. E é essa era de Uranus e Gaia, né, que é a primeira dinastia divina. Uranus é o céu estrelado e Gaia é a Terra. Então essa primeira dinastia divina que é gerada a partir do caos, ela representa a primeira estruturação do universo. Quando a gente fala que Uranus é o céu e Gaia é a Terra, a gente não está falando exatamente do planeta Terra, a gente está falando do cosmos manifestado, do universo manifestado. É quase assim, os primeiros segundos após a grande explosão do Big Bang, certo? São aqueles seres que estão começando a organizar a matéria. E por isso, Uranus e Gaia têm muitos filhos, muitos filhos. São seres enormes, muitos são monstruosos, titãs hecatômbidos, e os nomes feios para chuchu, certo? Então você tem uma série de seres sendo criados e gerados ali por Urano e Gaia. Até que chega um momento em que a Terra se esgota no mito, né? Onde ela fala assim, criei, aqui chega, né? Aqui deu. Criamos todas as manifestações que a gente precisava criar. Aí dessa geração, então, Uranus, né? Ele é destronado, digamos assim, ele perde o trono para o seu filho Cronos e a esposa de Cronos, que é Reia, que são dois titãs, certo? Então a segunda dinastia divina é um casal de titãs, que é Cronos e Reia. Olha só que interessante. Uranus, ele vai ser o tempo mítico e Cronos é o tempo cronológico. Você já viu? Olha, a cronologia, por que tem esse nome? Por causa do deus Cronos. Cronos é o tempo do relógio, que faz tic-tac ali na barriga do jacaré para pegar o Capitão Gancho. É aquele que diz que as coisas vão acabar. Ou seja, eu saio de um tempo eterno, que é o tempo de Uranus, e agora eu estou mais denso, né? Eu já estou dentro de um tempo com um fim, com um final, porque ele já é mais manifestado. Ele já é mais denso, as coisas são menos eternas, digamos assim, né? E esse então é Cronos e Reia. E Cronos come os seus filhos. Eu acho essa parte assim, pesada, mas muito real. Cronos come todos os filhos do casal, porque o Cronos é o tempo que tudo devora, come a todos nós, né? A gente começou a nascer, a gente nasceu, a gente já começou a morrer. Essa é a ideia de que Cronos come, né, os próprios filhos. Até que Reia, né, cansada dessa história do maridão ficar comendo os filhos, ela queria, né, ter a sua prole, ela esconde Zeus, ela dá uma pedra para Cronos comer e esconde Zeus. E Zeus, então, vai destronar Cronos. Por que Cronos comia, né, segundo a história? Porque disseram para ele que um dos filhos ia fazer com ele o que ele fez com o pai dele. E aí ele queria evitar essa situação e Reia deu um jeito, então, de Zeus sobreviver. E aí quando Zeus sobrevive, ele tem uma grande luta, né, que é a estruturação do mundo. Ele luta com os seus tios, né? Ele luta com todos aqueles seres que foram criados até então,
vence esses seres, Zeus, e aí ele se estabelece no Olimpo, né, com todos os deuses aí que a gente vai ver história por história. E a partir do Olimpo, ele, junto com a sua esposa Hera, então, eles vão se unir e viver no Olimpo e cuidar das coisas dos homens. Então a gente vai ver Atenas é a deusa da guerra, aí a gente vai ter a deusa da caça, a deusa do amor, o deus da guerra. Então são deuses relacionados agora às coisas humanas. Por quê? Porque a gente, o humano, está logo abaixo aí, né, dessas dinastias de deuses. Então, para a gente chegar perto dos deuses, a gente tem um degrauzinho, que são esses que estão em contato com os seres humanos. Por isso que a gente fala dos deuses do Olimpo. A maioria das histórias de mitologia grega que você for ver, elas são sobre os deuses do Olimpo, porque elas falam do homem. É mais fácil, né, da gente ter acesso do que um que fala do início do cosmos. É muito importante a gente entender que os mitos que falam dos deuses do Olimpo, eles não são toda a mitologia, né? Existem outros mistérios representados na mitologia grega através dessas dinastias divinas, né, anteriores, que vale muito a pena conhecer e que talvez vire uma outra série aqui da gente no canal, certo? Mas por enquanto eu queria só introduzir e explicar para vocês então quem são os deuses do Olimpo, como é que eles surgem, né? E a partir do próximo vídeo a gente vai ver a história aí de um por um e alguns adendos também das histórias dos deuses do Olimpo, ok? Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.